Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Rumo aos 50 mil com pouco dinheiro, episódio 35. Nessa terceira fase, já estamos em 35 semanas consecutivas, rumo à nossa terceira meta que a gente estipulou. Nós começamos do zero, tivemos uma meta para chegar aos R$1.000, outra meta para chegar aos 10 e agora a gente tem essa meta mais ousada para chegar aos 50 mil. E o grande aprendizado que essa série vem trazendo é tentar mostrar para vocês que mesmo com pouco dinheiro dá para você chegar a um patrimônio melhor, a uma vida melhor, você ter um ganho futuro melhor. E o principal ponto é paciência, o futuro, o tempo, só o tempo vai fazer um grande resultado para vocês, né? Para nós que não temos condição de fazer grandes aportes aí na bolsa. Vamos lá saber quais foram os aportes da semana e o racional desses ativos do nosso portfólio. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. Então, pessoal, como vocês bem sabem, né? Primeiro, eu gravo os vídeos de forma antecipada, além do mais, as compras também são realizadas de forma antecipada. Então, a compra principal para esse vídeo aqui, que ele vai sair na penúltima semana de dezembro, a compra foi executada, a compra principal, no finalzinho de novembro. Então, nós fizemos a compra de um CVBI, que agora a gente fechou a nossa posição em CVBI. Com os trocados, né, entre aspas, nós compramos 2 cotas de Vino e também compramos uma cota de Vegia, 3 cotas de Vegia. Depois disso, no dia 30/11, com o dinheiro que a gente recebeu nesse meio termo aí, nós compramos aí uma cota de Vino. A gente está começando a comprar Vino porque ele está bem descontado frente ao nosso preço que a gente tem aí. Depois, já em dezembro, no dia 7 de dezembro, com o dinheiro lá que a gente recebeu no 5º dia útil, nós compramos mais uma cota de Vino e mais uma cota de CPTR. E depois, agora, no dia 8 de dezembro, a gente comprou 2 ações de antiga Via Varejo, que agora é a Bahia 3. Então essas foram as compras realizadas para esse vídeo agora, mas esse vídeo só vai sair no finalzinho do mês. O que eu costumo fazer usualmente é mostrar que aqui é dinheiro real, skin in the game, né? Uma conta real, não é dinheiro... Aqui a gente não tá fingindo valores, sabe? A gente tá fazendo carteira simulada, é dinheiro real. Então a nossa conta aqui do canal é na Nu Invest. Nós temos um patrimônio hoje lá na Nu Invest, né, de 14 mil, quase 15 mil, 14.481. E aqui a gente vê os percentuais em ações e fundos imobiliários, mas isso aqui a gente vai deixar para ver em outra tela. Aqui eu costumo abrir para vocês e mostrar na prática também toda a movimentação recente, né? Então no iníciozinho do mês, isso aqui deve ter aparecido até no vídeo anterior, a nossa primeira movimentação do mês recebemos de Bradesco, referente a 40 ações, 58 centavos. E aí liquidou no dia 30/11 uma compra feita, no dia 30/11 liquidou no dia 4 de dezembro, 7,63 deve ter sido uma daquelas compras que eu mostrei para vocês. Sobrou 1,6 na conta da corretora, e aí a gente teve os recebimentos no dia 7 de dezembro, esse dinheiro aqui eu não resgatei. Então, no 5º dia útil, nós recebemos 67 cotas de AR11, 6,70. 2 do HSML, 1,48. 2 do LVBI, 1,80. 1 de PVBI, 70 centavos. 45 de VGHF, 4,95. E aí, no dia 8 de dezembro, nós recebemos 2 lá do QAGR, 86 centavos. Totalizando 17,55, mas, como vocês viram lá, tá sobrando 8 centavos na conta da corretora, então a gente já consumiu esse recurso que caiu na conta lá da Nu Invest. O que eu costumo mostrar na prática, a atual situação nossa. Qualquer coisa, se você quiser ver os nossos objetivos anteriores, né, que era rumo aos 1.000 e aos 10 mil, eu explico sempre nos vídeos anteriores. Então, nesse vídeo aqui, nós pretendemos ter 50 mil. Como que vai ser a alocação desses 50 mil? Nós já sabemos antecipadamente. Então, dos 50 mil, a gente quer ter 40%, ó, que equivale a 20 mil reais. A gente quer ter 20 mil em FIIs, quer ter 15 mil em ações, que é 30%, renda fixa, 4%, metais preciosos, 2%, criptomoedas, 4%, ações americanas e REITs americanos, 10% em cada um. Aqui a gente vê individualmente como que estão cada um desses ativos. Essa planilha aqui ela é gratuita. Tem um outro gráfico que eu mostro no final do vídeo, que é esse gráfico aqui, ó. Ele também é gratuito. Então, se vocês quiserem, só pedir para o e-mail do canal que a gente fornece isso de forma gratuita aí para vocês. Atualmente, essas aqui são as nossas posições nas ações. Elas estão meio que de lado, eu não estou comprando ações por enquanto, tá? Então, Taesa vai ser a nossa maior posição em ações. Eu quero ter 5% em Taesa. Hoje está em 1,32. Banco do Brasil, a gente pretende ter 3%. Hoje está em 0,76. Banco Bradesco, a gente quer ter 2%. Ele está ali em pouco mais de 1,16%. E essas são as 3 maiores posições que a gente tem no nosso portfólio.
Aqui no critério de fundos imobiliários, o que a gente possui? A gente já está fechando a posição em alguns ativos. Então, em tese, a gente meio que já fechou posição no CPTR, no VG, ó, já tem mais de R$800, que é o que a gente pretendia ter. E o DECRA está um pouco abaixo de R$400. Pode ser que eu compre uma cotinha de DECRA para ele ficar ali, mas assim, em tese, um pelo outro, ó, de 2.000 que eu queria ter na tese de Fiagro, nós já temos 2026. Então, note o seguinte, a não ser que esses Fiagros caiam muito e não seja uma queda assim gravíssima, seja apenas questões de mercado, eu não vou mais comprar os ativos, por mais baratos que eu acho que eles estejam. Por quê? Gestão de risco. Eu tenho uma exposição máxima a cada um dos ativos, tá? E aqui dentro dos fundos imobiliários de papel, que a gente está fechando a nossa posição. Então a gente já fechou a posição em URPR, e apesar de eu considerar ele muito barato, para o meu critério, tá? Não é que é que vocês têm que comprar, não. Os meus critérios ele está muito barato, mas eu não estou comprando mais, porque chegou no meu teto. Fechamos VGIP e fechamos CVBI. Já temos uma posição em BCR. Inicialmente eu não queria ter mais IBCR, mas pode ser que eu compre mais uma cota de BCR, que aí ele vai extrapolar um pouquinho R$750, mas eu não vejo como sendo algo muito grave, não. Então pode ser que eu compre mais um. E aí depois a gente tem que fechar as outras posições. O que está de molho aqui por enquanto? Por enquanto, Versalhes e HCTR são de molho aqui no portfólio, mas pode ser, né, que eu volte a comprar esses ativos, apesar de que por enquanto eu estou deixando eles parados. Então falta fechar VGHF, falta fechar o R11 e também HCTR e Versalhes. E também tem todos os demais classes de ativos aí que a gente pretende comprar. Então tem bastante espaço, bastante margem, né, para a gente comprar os demais ativos. E lá no exterior, né, como é que está a situação lá nos ativos do exterior? Bitcoin teve uma rampada gigantesca recentemente. Hoje, quase que dobrou o que a gente investiu lá dos valores, né? Então já está representando ali R$665. E até as shitcoins, elas já estão muitas no azul, que estavam totalmente depreciadas, já tem várias positivas já, tá? E aqui a gente vê as posições que a gente tem em ativos no exterior. Os REITs, os stocks, os nossos metais preciosos, aqui são todas as posições que a gente tem no mercado exterior. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais aqui a respeito da carteira do canal, os aportes, os ativos, como que estão se comportando, etc., eu trago aqui para vocês forma de apoio financeiro aqui ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz e quiserem ajudar, considere fazer uma doação para o Pix do canal. Qualquer doação ajuda demais a gente continuar fazendo esse trabalho aqui que a gente faz. amuinvest@gmail.com, desde já, muito obrigado. O nosso canal aqui e os canais, né, que a gente possui, a Amuinvest, a Mufiagro e a Mufinfra, todos esses canais contam com um clube de membros a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Torne-se membro para nos apoiar e você ainda tem vários benefícios. Além de nos ajudar, você tem acesso antecipado a vídeos, esse vídeo está sendo gravado com bastante antecedência, tem preferência quando pede um vídeo e participa do nosso grupo fechado do Telegram. E ainda tem um baita desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha é uma planilha bem completa, vocês vão ver já aqui no vídeo, né, a usabilidade dela na prática, então eu estou gostando bastante da planilha. Ela vai te ajudar a controlar os seus ativos, fazer sua declaração de imposto de renda. E se você tiver em dúvida, ela te auxilia até em quem investir. Então compre para apoiar, tá? E além de vocês nos apoiarem, vocês vão ter grandes benefícios com a planilha. Nós temos também e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. Esses e-books são baratos e acessíveis, mas tem bastante conteúdo agregador. E você vai aprender bastante, mesmo que você tenha já uma certa base aí. Considere comprar para nos ajudar. Muito obrigado vocês que apoiam de todas as formas financeiras aí. Aqui agora nós já estamos dentro da nossa planilha de controle financeiro e aqui a gente vê na prática como que está todo o desempenho do nosso portfólio. Então a gente já teve investido no total R$17.500 desse recurso que a gente possui. Hoje está valendo R$16.300, a gente está com a desvalorização, prejuízo de R$1.158. Contudo, nós já recebemos de proventos, ou temos provisionados para receber quase R$1.600 aí desde o início da carteira. Então, se a gente observar bem, ó, a variação da carteira, ela está 6% no negativo, mas quando traz para os dividendos, ela fica positiva 2,38%. Isso aqui é algo que eu não ligo tanto, eu não dou muita atenção para isso. E aqui nesse ponto que a gente vê como que a carteira pode auxiliar vocês na hora de investir. Eu não uso isso para mim, mas se você tiver em dúvida em quem investir, a carteira vai te dar sinal onde você pode estar alocando seus recursos. Atualmente, o que está bem acima, você pode ver que ele não tem valor aqui, que é fundos imobiliários. Dos 40%, hoje está em 65%. E eu estou desbalanceando propositalmente. Eu estou comprando mais fundos imobiliários mesmo, de propósito. Então, isso aqui vai chegar a um percentual maior, de 70%, 80%, talvez até 90%. E depois, à medida que a gente for comprando os outros ativos, ele vai rebalanceando novamente. Mas, se você quiser levar a carteira o mais controlada possível, basta você seguir aqui a carteira.
Então, por exemplo, de 30% que eu quero ter em ações, hoje está em 22%. Então, eu posso comprar ações num limite aqui interessante. Ó. 10% de REITs, hoje é quase 3%. De ações, né, americanas. 10% de REITs, hoje é quase 5%. Metais preciosos, 2%, 1,22%. Tem um espaço ainda para criptomoedas e tem um espaço também aí para renda fixa. E aquilo que eu falei para vocês, ó, se vocês observaram lá atrás, Bradesco, de R$1.000 que eu quero ter, eu tenho pouco mais de R$500 em Bradesco. Note aqui, ó. Hoje o Bradesco está representando 580. Pela carteira aqui, realmente, de 2% que eu quero ter, hoje está representando 3,54. Então, pela carteira, não é recomendado que eu compre Bradesco. Mas, se eu fosse comprar hoje, seria uma das primeiras ações que eu compraria para o meu portfólio. Então, note o seguinte, eu não uso essa lógica aqui para mim, mas como eu sei que tem muitas pessoas que às vezes estão indecisas em que investir, isso aqui vai te ajudar e muito. Olha o tanto de coisa no verde aqui que está com o sinal verde para vocês comprarem. Então, significa que, teoricamente, esses seriam os ativos mais adequados para compra, para posicionamento. Aí é aqui que você decide os percentuais que você quer ter. E aí o resto ele te diz, te dá sinal verde ou vermelho para você comprar ou não os ativos. Na nossa aba de metas, para quem acompanha aqui os vídeos do canal, a nossa meta inicial era uma meta de R$900 por ano, ou seja, R$75 por mês de média. A gente chegou na meta, depois dilmamos, né? A gente dobrou a meta. Como a gente alcançou a meta, a gente traçou uma nova meta de R$92 para ser ali algo de R$1.100 por ano. E a gente já chegou na meta. Chegamos à meta aqui, ó, 1.110. Então já passamos a meta em alguma coisinha. E ainda falta alguns dividendos a serem anunciados aí para o final do mês. Então, a gente vai conseguir sim extrapolar a meta. E para o ano que vem, essa meta vai ser um pouco mais ousada. Eu estava pensando aqui algo na casa de 1.800 por ano, uma média de 150 por mês. Então é algo assim que a gente ainda não está nem com R$100 estabilizados, né? Então é uma meta um pouco ousada, mas eu acho que ela é totalmente alcançável aí. Então pode ser que seja a meta para o ano que vem. Quando virar o ano eu faço o ajuste dessa meta aí. E aqui a gente vê a planilha na prática, né? Você vê as suas posições, como é que está a posição total. Por segmentações, aqui a gente vê tudo, mas se você quiser ver por ações, por exemplo, você vê individualmente os segmentos, como é que estão as posições. Então a gente vê que tem sim uma certa diversificação já, né? Você vê também por FIIs, ó, tem uma certa diversificação, apesar de papel representar um percentual alto, tá? Mas isso aqui eu não vejo como sendo um problema, apesar que isso aqui depois vai voltar a ficar mais balanceadinho. Então aqui a gente vê todos os setores, tanto que lá fora os estoques tá bem mais balanceado, né? E os REITs estão bem mais balanceados. E mais abaixo a gente vê por classes, então a gente vê o total geral de todos os ativos, quanto que eles representam, mas a gente consegue ver, por exemplo, os mesmos REITs lá, ó. Então aqui a gente vê os 4 REITs e vê como que eles estão posicionados, né? Vê que está mais ou menos equilibrada a carteira aí. No geral, ela vem bem equilibradinha e você vai ver que vai ter mais desbalanceamento em fundos imobiliários porque a gente está pesando a mão agora mais em papéis. Então ela é bem completinha, eu acho uma planilha, pelo que ela oferece, né? Bem acessível, bem em conta. Então, caso vocês queiram apoiar o canal aí, adquira essa planilha para vocês. Aportes. Isso aqui eu gosto de controlar no seguinte sentido. Vai chegar um momento, só que isso demora tempo, tá? Você vai gastar 10, 15, 20, 30 anos, mas vai chegar um momento em que tudo que a gente aportou vai advir dos dividendos, muito mais do que do nosso próprio bolso. Hoje, mesmo sendo uma carteira nova, no total de tudo que a gente aportou, 9%, quase 10%, isso com pouco mais de 2 anos de carteira. 10% já veio do próprio reinvestimento de dividendos. Eu vejo isso aqui como sendo a grande engrenagem que vai fazer a bola de neve cada vez ficar melhor. E nesse ano a gente vê que vai dando salto, né? No ano 2021 representou 1,42%, né, os dividendos, saltou para 6,67%, e nesse ano já está numa média de 13,60%, sendo que chegou a ser 20% lá no mês de setembro, né? Então os dividendos vêm cada vez tendo uma maior representatividade para a gente. E no crescimento patrimonial a gente vê também, ó, o que eu busco é que ano a ano a gente consiga sempre aportar mais do que o ano anterior. Minimamente aqui a gente tenta aportar mais como? Ora, fazendo correção, por exemplo, da inflação do período. Então, aqui tem a ver também que a gente aumentou e muito, né? A nossa meta saiu de 50 para 100, então isso dá esse salto gigantesco. Mas desse ano aqui que saiu de 100 para 110, você nota que aí o salto já foi um pouco mais tranquilo, né? E aí, para o ano que vem, eu estou projetando entre 125 ou, no máximo, algo na casa de 150. Então, vai ter um aumento no nosso aporte total? A tendência é que a gente aporte mais no ano que vem. Tá? Então, no mínimo, esse valor que a gente consegue aportar a mais
De uma certa forma, significa que a gente está conseguindo superar o ano anterior. Mas para mim, mais importante do que isso, eu quero ter uma carteira previdenciária. Então, o meu foco é que os meus dividendos sejam crescentes, né? Então, nesse sentido, o que a gente consegue observar? A gente vê uma boa evolução, né? Aqui dá pra gente pegar até 2021, não vou abrir para não ficar tão pequeno o gráfico. Mas esse verdinho que são os dividendos, olha o quanto ele vem crescendo, né? Lógico que, por ser renda variável, isso aqui não vai ser uma constante, mas a gente vê que vem numa boa rampada o que a gente vem conseguindo receber de dividendos. E isso me deixa muito satisfeito aí, saber que, na minha humilde opinião, a gente está no caminho certo, né? Tá naquilo que a gente estipulou. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito da carteira do canal, a gente vai ver aqui na prática os dividendos, as metas, né? Como que está se comportando. Eu trago aqui para vocês agora formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sino. Estamos tentando chegar aos 20 mil inscritos, se inscreva aqui para nos ajudar. Comenta aí para nós, e aí? Como que está você com o seu portfólio, com seus ativos? Você está satisfeito com o desempenho da sua carteira? Você está confortável com ela? Em relação às quedas ou altas, você está tranquilo em relação a isso? Comenta para nós como que estão os seus ativos. Comenta o que você acha a respeito da nossa carteira, pulverizada ou não, se ela tem bastante ativos ou não. Comenta que a sua participação aqui é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Nós temos um canal secundário aí, o canal Amuf Infra. Nós estamos tentando chegar a 1000 inscritos para monetizar o canal. Já passamos de 500, 514 inscritos. Vá lá no canal e nos ajude a chegar aos 700, aos 1000, isso ajuda demais. Os nossos 4 canais, eles estão presentes em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram e tento responder o mais rápido possível aí para vocês. Então, pessoal, aqui a gente vê o gráfico de tudo que a gente já recebeu até então. Tá? Então, o que a gente consegue observar? A maior parte que a gente recebeu, adveio, 84% está vindo aí dos fundos imobiliários. Ações, 12%, e o restante é quase que irrisório. E é aqui que a gente estipula aquela meta que a gente traçou lá na frente. Ó. Essa meta ela era inicialmente de R$ 75,00. Ó. Então, foi passado e muito, 123% dessa meta. Nós traçamos uma nova de 92%. E também já acabamos de chegar à meta. E ainda falta alguns valores para a gente receber ainda até o final do mês. Eu acho que esse mês não vai ser um mês recorde de dividendos, mas a gente está muito satisfeito. Como aqui a gente está vendo única e exclusivamente os nossos dividendos, né? Então, note, nós começamos recebendo quase R$14 em um ano, saltamos para 448, já chegamos a 1.100 e vamos passar desse valor. E eu projeto, né, a nossa meta é que a gente chegue para o ano de 2024 algo na casa de R$1.800. Eu acho que é tranquilo a gente chegar entre R$1.800, R$2.000 no ano que vem. Então note que o que eu pretendo que é fazer com que os meus dividendos sejam crescentes cada vez mais, isso vem se concretizando, né? E aqui a gente vê também individualmente por mês, se for o caso, até por ativos. Ó. O que a gente recebeu de ações, para que aqui você consiga ver, tem que abrir o nosso gráfico. E a gente vê que comumente, eu vou até trazer o ano 2022, durante o fim do ano, são meses que a gente recebe a mais mesmo. Ó. Então, no ano de 2022, ó, janeiro, dezembro, novembro foram meses que pagaram mais do que o que a gente vinha recebendo, apesar de a gente ter poucas ações na época, né? Então, nesse ano, o mês de agosto também foi algo surpreendentemente bom, março foi algo bom, né? Então a gente vai ver se esses históricos aqui vão se repetir, ó. Março, junho, agosto, mas uma coisa é fato, ó. Novembro já foi tão bom quanto foi o ano passado. Dezembro, ainda faltam algumas ações anunciarem aqui, tá? Então, tem valores a receber aqui bacana também para dezembro. E janeiro a gente tem uma boa expectativa também para receber bem o ano que vem. Então, são meses que comumente a gente costuma receber. Como eu disse, você consegue ver individualmente, né? Você consegue ver FIIs e assim por diante. O que eu gosto de ver aqui é a evolução, né? Você não pode olhar individualmente só para um mês, tem que olhar um período um pouco maior. Então, esse período aqui que a gente estava crescendo, a gente estava alocando bastante fundos imobiliários. Esse período aqui foi um momento que a gente tinha chegado na nossa posição de fundos imobiliários e a gente começou a montar a posição em ações. Fomos comprando ações. E aí o reflexo das compras começou a se dar aqui, ó. E aí, quando a gente bateu a meta da carteira anterior, que era chegar aos 10 mil, a gente voltou a comprar fundos imobiliários. Olha aqui o crescimento da nossa carteira, né? Então, esse mês é o que eu estou falando. Eu acho que, no geral, vamos trazer aqui para o total. Eu acredito que a gente não chegue aí aos 143, mas facilmente a gente vai ser o segundo mês de maior renda.
Tá sendo que foi 119 em agosto, então eu acho que a gente vai chegar na casa aí de 125, 130 reais. Acho que temos potencial para chegar. E ultimamente eu estou optando por trazer esse gráfico que eu trazia antes. Por quê? A importância de você não olhar somente para um mês, né? Não é muito interessante você começar a olhar por trimestres e sempre comparar também até ano a ano. Então a gente começou lá no terceiro tri de 21. Olha a evolução aqui, tri a tri, ó, o quanto vem evoluindo. Então o ideal é que você olhe sempre um trimestre em relação ao outro. O que pode acontecer, tá? Esse ano a gente vai conseguir superar e até então vai ser sempre isso, até então não vai mudar. Como assim? Note que sempre de um trimestre ao outro a gente conseguiu sempre estar recebendo mais. Isso é bem bacana. Esse ano aqui, como eu disse, faltam alguns valores a receber. Mas poderia ser que nesse último trimestre a gente não superasse o trimestre anterior. Só que o ideal é a gente ver o seguinte, a gente vai ver isso aqui no longo prazo. Poxa, a carteira está conseguindo crescer? Como é que eu sei disso? Ora, a cada tri a gente vem superando os valores. Porque vai chegar um ponto, tá? Que os nossos aportes, o aporte mesmo do bolso, não vai ser tão representativo para a carteira. E o que vai fazer com que ela cresça são os próprios dividendos. Então, no início, meio que ela não vai mais ter crescimentos tão grandes na carteira, tá? Isso aí é fato. E à medida que a gente for reinvestindo, é esses reinvestimentos que vão representar cada vez mais e mais e mais. Mas ainda assim, esse mês a gente tem tudo para bater o trimestre anterior. Mas, frente aos trimestres anteriores, eu estou super satisfeito com o desempenho da carteira. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito da carteira do canal, dos aportes, dos ativos, são somente essas informações. Muito obrigado de coração a todos vocês aí que apoiam a gente, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Obrigado vocês por se tornar membro, vocês que fazem doação para o Pix, vocês que adquirem os e-books ou a nossa planilha de controle financeiro. Tudo isso ajuda demais a gente continuar mantendo o nosso trabalho. Por falar em apoio lá no canal Mudicas, também temos e-books para concurso público lá de português. Todas essas aquisições ajudam imensamente. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show 'em what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let 'em win.